história é essa do João Gomes, meu parceiro? Você afirma João Gomes já é jogador melhor, do mundo? Condição melhor para o clube, mais dinheiro, porcentagem. Então, para o Flamengo, no final das contas, tudo é bom. A questão aí toda é ele preferir ir para a França do que preferir ir para a Premier League, né? Eu falei lá no Twitter que, assim, se eu fosse ele, claro que eu não sou, mas se eu fosse, eu pensaria em jogar num time mediano da Premier League do que num time de ponta da Ligue 1. Porque, assim, cara, com todo respeito, cara, o futebol francês é o que eu chamo de Europa B, né? Junto de Turquia, de outros países, né? Não é assim, vai jogar Champions, mas pô, vai tomar um saco lá, vai jogar, entendeu? Vale a pena, assim, ou fazer o movimento que fez o BG e o Paquetá, né? Que é jogar 1 ano, 2 anos de Liga Francesa e tentar achar um buraco na Premier League. Eu acho ainda que se tiver condição, mesmo o Wolverhampton não estando numa boa fase, inclusive está em má fase, com chance de cair para a Championship, eu entenderia que o caminho lá dentro é mais curto do que você tentar voar, até aí tem que voar na França, que os caras olham e falam, esse cara tá voando na França, mas deixa eu ver aqui, mas tem um cara aqui no Southampton aqui, jogando um futebol parecido, entendeu? Então, assim, eu acho que lá internamente talvez o caminho seja encurtado para ele ir para um time mais pesado, né? Na Premier League. Mas eu acho que é pela questão da condição de grande, tudo, eu acho que ele vai para o Lyon. E aí, Renanzinho, seu palpite, sua opinião ou sua informação, Renan? Bom, a minha informação é baseada na tabela dos 2 campeonatos, cara. Eu tava olhando aqui a classificação dos Wolverhampton aí. Os caras estão quase sendo rebaixados lá na Premier League. Então, assim, existe uma possibilidade dele não jogar a Premier League, né? Ele jogar a Série B lá da Premier League muito brevemente. Então, eu não sei também até que ponto isso pode convencer o jogador a repensar a ideia dele. E o Lyon, ele tá em 9º. E ele tá muito distante do terceiro colocado, que é o Olympique, que tem 42 pontos, o Lyon tem 25. E por que eu tô falando terceiro colocado? Porque é o terceiro colocado que te leva para a Champions League. Você vai para a qualificatória da Champions League. O campeonato francês só dá 2 vagas direto para a Champions League, que tá o PSG e o Lens lá liderando o campeonato. E o terceiro colocado vai para uma qualificatória. Se o intuito dele é jogar uma Champions, eu não sei também. Nenhum dos dois é uma boa alternativa. Nem o Wolves e nem o Lyon. A diferença é que se ele conseguir jogar pelo Wolves lá e passar por aquele... Porque ainda tem uma questão interessante na Premier League. Eu não sei se esse pré-requisito caiu, mas há algum tempo atrás, para o jogador poder ter autorização para jogar a Premier League, ele tinha que ter passagem pela seleção brasileira, e se não tivesse, ele teria que ter uma autorização extraordinária da federação lá para que ele possa vestir a camisa de um clube e jogar a Premier League. Se ele conseguir isso através do Wolverhampton, aí eu acho que vale a pena, porque ele já vai ter esse selo autorizado a jogar na Premier League, e a chance de um clube da Premier League contratar um jogador que está surgindo ali, que está emergindo ali no campeonato francês, frente a um jogador que também está passando por esse processo no campeonato inglês, a tendência é que eles levem o jogador do campeonato inglês, porque já vai estar adaptado ao país, tudo mais, a clima, a cultura, a alimentação, tudo. E também a arbitragem, porque, por exemplo, eu tenho a gigantesca impressão que metade das faltas do João Gomes, que são marcadas no Brasil, na Premier League não seriam marcadas. E aí, nesse caso, ele teria uma estatística de recuperação de bola gigantesca e diminuiria as ausências por cartão amarelo. Então ele poderia ser aquilo que o Vinição está sendo hoje na La Liga. Ele pode ser o cara que vai liderar uma estatística, liderar um critério relevante, e se ele fizer isso na maior liga do planeta, a chance do Flamengo mais uma vez se beneficiar com uma venda gigante no futuro é ainda maior. Se eu fosse o jogador,
eu muito provavelmente, olhando para as duas tabelas e para a perspectiva dele, e para a ambição também, eu pensaria em aceitar a proposta do Wolverhampton lá, mesmo que o Lyon viesse com um caminhão de dinheiro para tentar convencê-lo a ir lá pro Lyon. Então, tomara. Assim, eu tenho que pensar olhando pelo lado do Flamengo. Aquilo que for mais vantajoso financeiramente para o Flamengo no presente e no futuro, é óbvio que a gente tem que optar por isso. Se o Lyon estiver entrando com mais dinheiro agora e uma venda no futuro, por exemplo, vamos supor que o Lyon deixe lá no contrato 30% de uma futura venda e o Wolverhampton não quer deixar nada. Aí eu já começo a pensar em vender para o Lyon. Só que, obviamente, quem controla o jogador controla a operação, o Lyon vai ter que ter lá vai ter que colocar o melhor negociador lá dele, lá, o treinador, seja lá quem for, para convencer o jogador a não querer ir para a Premier League. Mas é isso, cara. Assim, eu acho que existe uma indefinição. Essa indefinição passa mais pelo João Gomes do que pelo Flamengo, porque se o Flamengo tivesse que optar, já teria vendido para o Lyon. E vamos ver até que ponto o Lyon consegue convencê-lo de mudar de ideia. É meio isso aí, cara. Meio isso mesmo, Renan. Eu acho que tem esses dois fatores e eu sigo com a ideia de que ele jogar Championship, mesmo Championship segunda divisão, né? Mesmo que seja com o Wolverhampton, eu acho que ele tem mais visibilidade do que jogar Ligue 1. Ligue 1 hoje ela é o quê? Não tá nem entre as top 7 ligas né, na Europa. Talvez a sexta. Então, assim, eu acho que tem esse ponto, né? Talvez seja o jogo melhor para ele jogar, de repente, na própria Ligue 1, porque é mais fraca, né? Eu acho que tem um outro porém interessante, assim, me surpreendeu de certo modo, porque eu acho que o João é um volante que joga pouco, né? Que ele é mais desarmador, né? Mais caçador do que um volante que sai jogando e na Europa está meio que saindo um pouco de moda. Na verdade, você pode pegar os volantes aí dos grandes clubes ingleses, por exemplo, você vai ver que são volantes que jogam bola, cara. Não é volante que desarma só e dá pro ladinho, ele joga bola, o cara arma jogo e etc. Bom, o próprio BG, a gente falou aí, ó, tem o BG, tem o Paquetá, que é meio volante, você tem o Casemiro, que tá tudo jogando lá hoje, e a galera que joga, cara, né? Então, assim, não é que estranhei, né? Não tô dizendo que ele não poderia jogar, acho que poderia, mas é estranho esse tipo de approach, assim. Eu achei que ele não teria oportunidade, por exemplo, ou tentativa de compra vindo de um time da Premier League, assim. É surpreendente até para mim por conta disso. Tem umas deficiências técnicas que para volante que joga na Premier League isso é fundamental, sabe? Então, não sei. Mas assim, Toda, eu acho que assim, tanto a França quanto o Portugal, eles são ótimos celeiros de jogadores para os times da Premier League.